Neste ano, completam-se 107 anos da Revolução de Outubro. Como resultado, os trabalhadores e camponeses derrubaram o poder da burguesia e dos senhores de terras, sendo os primeiros no mundo a embarcar na construção de um Estado socialista. Essa vitória foi precedida por décadas de luta árdua dos trabalhadores pelo socialismo. Revoluções de 1848 na Europa, a Comuna de Paris e a Revolução de 1905 na Rússia, todas terminaram em derrotas. Eu pretendo lançar um filme extenso e detalhado sobre o colapso do Império Russo, a Revolução na Rússia e a ascensão dos bolcheviques ao poder. Se você gostar dessa ideia, deixe um comentário. Neste vídeo, abordaremos brevemente os principais momentos e responderemos à pergunta: por que a Revolução de Outubro se tornou possível e como os bolcheviques conseguiram assumir o poder? A situação do Império Russo às vésperas da Revolução de 1917 foi formada por fatores objetivos e subjetivos. Até o início da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo era um amálgama de contradições. Apesar do desenvolvimento ativo das relações capitalistas na Rússia, muitos resquícios feudais persistiam. Entre os camponeses, a maioria da população do país, ocorria uma divisão ativa. Estatísticas indicam que até o início do século XX, apenas um terço dos 45 milhões de camponeses encontrava aplicação adequada para seu trabalho na agricultura. Poucos enriqueciam e se tornavam kulaks, a burguesia rural. A maioria dos camponeses sofria com a falta de terra e a arbitrariedade dos senhores de terras. Então eles buscavam emprego nas cidades, tornando-se trabalhadores assalariados ou operários. No entanto, a vida dos trabalhadores não era muito melhor. Jornada de trabalho não regulamentada, salários baixos e condições de trabalho extremamente difíceis eram uma constante em suas vidas. Trabalhadores e camponeses eram privados de educação adequada e assistência médica qualificada. Ao despotismo econômico, somava-se a política de russificação dos povos da Polônia, Finlândia, Sibéria, Cáucaso e Ásia Central, assim como a supressão de suas culturas nacionais. O antissemitismo florescia no país. Era proibido para os judeus viverem fora da área de residência designada, e os pogroms eram uma ocorrência frequente. Essa política levava inevitavelmente ao crescimento do movimento nacional libertador nas periferias, minando as forças do czarismo. Buscando subjugar outras nações, a Rússia monárquica, patriarcal e imperialista tentava expandir seu domínio sobre a China, a Coreia e o Irã. Ao mesmo tempo, a Rússia pré-revolucionária estava economicamente dependente de outros imperialistas, principalmente da Inglaterra e da França. A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, imposta por seus credores, agravou essas contradições, adicionando fome, morte de centenas de milhares de pessoas e desorganização econômica. Em 1917, elas atingiram seu auge. Durante a Revolução de Fevereiro, a monarquia foi destruída por uma revolta popular. Usando a experiência de 1905, trabalhadores, soldados e camponeses criaram órgãos revolucionários democráticos, os sovietes. Na noite de 1 para 2 de março, o Comitê Provisório da Duma do Estado e os líderes do Soviete de Petrogrado secretamente concordaram em formar um novo governo russo, o burguês Governo Provisório. O país ficou com um duplo poder. Oficialmente, o poder estatal pertencia ao governo provisório, mas o verdadeiro poder estava do lado dos sovietes. Nenhuma lei poderia ser promulgada sem a sua aprovação. Os membros do governo provisório falavam sobre a necessidade de reformas sociais e paz, mas na prática eles, incluindo mencheviques e socialistas revolucionários, estavam sob o comando dos capitalistas e não buscavam defender as demandas dos trabalhadores. A liderança do Soviete de Petrogrado se opôs à introdução da jornada de trabalho de 8 horas, até que ficou claro que os trabalhadores a estavam implementando independentemente nas fábricas. Eventualmente, eles entraram no governo provisório com o objetivo de evitar o desenvolvimento adicional da revolução. A guerra continuava, mas nenhum apelo dos capitalistas e seus cúmplices conseguia fazer com que os soldados continuassem lutando. A ofensiva planejada para junho de 1917 terminou em uma derrota severa para a Rússia. O governo liderado por Kerensky rapidamente atribuiu a responsabilidade aos sovietes, que responderam com manifestações em larga escala contra os capitalistas. Assustados, os generais começaram a preparar um golpe para destruir os sovietes e suprimir a revolução. No outono de 1917, ficou claro que a antiga Rússia imperial estava em uma crise prolongada, e a saída era
ou uma ditadura reacionária dos militares, ou a ditadura do proletariado. A situação no país era difícil, mas nem todas as crises terminam em revoluções. O fator subjetivo que influenciou a revolução foi o Partido dos Bolcheviques. O conceito de bolchevismo surgiu nas eleições do Congresso do Partido Operário Social Democrata da Rússia, Bolcheviques, em 1903, quando os seguidores de Lenin formaram a maioria, enquanto os oportunistas eram a minoria. Apesar das duras condições sob o czarismo, os bolcheviques lutaram não apenas contra o despotismo e os capitalistas, mas também contra outras correntes de esquerda, populistas, socialistas revolucionários e mencheviques. Naquela época, assim como agora, os oponentes dos comunistas se autodenominavam Marx. Por volta do período da Revolução de Outubro, o destino do movimento operário e da revolução estava em jogo. Baseando-se na teoria marxista, os bolcheviques liderados por Lenin realizaram um extenso trabalho para estudar os eventos contemporâneos. Cada evento daquela época encontrou reflexo em seus materiais. Vamos destacar alguns dos pontos-chave. À medida que o capitalismo se desenvolvia, transformou-se em imperialismo, preservando antigas contradições e criando novas. A luta entre as potências imperialistas inevitavelmente levou à redivisão dos mercados, manifestada na forma da Primeira Guerra Mundial. A irregularidade no desenvolvimento econômico significava a possibilidade de uma revolução até mesmo em um país menos desenvolvido. No entanto, para isso, era necessário que a burguesia acumulasse enormes lucros, permitindo que subornasse os trabalhadores mais bem situados e a burocracia sindical, tornando-os seus agentes no movimento operário. Os oportunistas buscavam dar uma explicação teórica para suas ações e, para isso, interpretavam as ideias de Marx de uma maneira conveniente para eles. Seu domínio nos partidos social-democratas levava os trabalhadores a um acordo com a burguesia e à derrota na luta contra o capital. Para evitar isso, os trabalhadores precisavam de um partido de vanguarda, composto pelos representantes mais conscientes e ativos do proletariado e de outros trabalhadores. Foi isso que Lenin e seus camaradas lutaram para criar. Esse partido tornou-se o Partido Bolchevique, que não apenas defendeu o marxismo contra os ataques dos oportunistas, mas também o aplicou à contemporaneidade. O marxismo-leninismo resumiu a experiência do movimento revolucionário na Rússia e em todo o mundo, incorporando a unidade da teoria e da prática. Os bolcheviques participaram ativamente do desenvolvimento do movimento operário na Rússia. A Revolução de 1905, a reação subsequente e o aumento pré-guerra do movimento operário serviram como um teste para a posição bolchevique em relação à realidade. Após o início da Guerra Imperialista, o Partido Operário Social-Democrata da Rússia, bolcheviques, foi forçado a operar clandestinamente devido à sua posição anti-guerra ativa, resistindo aos colaboradores que sacrificaram os trabalhadores no altar da guerra em nome de sua pátria. Os bolcheviques conduziram uma agitação consistente pela paz entre os trabalhadores de diferentes países e transformaram a guerra em uma luta contra o imperialismo, que gerou o czarismo. Em resposta a essa proibição do partido, a prisão de deputados na Duma do Estado, os bolcheviques foram para a clandestinidade, mas não interromperam suas atividades. Em meio à guerra, continuaram a conduzir a agitação anti-guerra e a participar do movimento operário. O crescimento da popularidade dos bolcheviques geralmente é associado à Revolução de Fevereiro, apontando o domínio dos socialistas revolucionários neste período. No entanto, como já vimos, os bolcheviques eram notáveis e ativos no movimento operário pré-revolucionário. Sua relativa pequenez no momento do colapso do czarismo é explicada pelo fato de que seus opositores, os socialistas revolucionários e os mencheviques, apoiaram o governo czarista ao ingressar na Primeira Guerra Mundial, permitindo que agissem livremente. No início de 1917, em algumas cidades, os grupos bolcheviques consistiam em dezenas ou até mesmo algumas pessoas. No entanto, a pequenez dos bolcheviques não os impediu de desempenhar um papel ativo nos eventos de fevereiro a março de 1917. Por exemplo, desempenharam um papel importante na organização das manifestações dos trabalhadores em Petrogrado, que sinalizaram o início da Revolução. Muitos membros do Partido Bolchevique passaram pela Revolução de 1905, pelos anos de reação e pela guerra. Além disso, 2/3 do partido eram trabalhadores, o que facilitou o trabalho na organização das massas.
Essas pessoas, endurecidas na luta de classes, se tornaram o núcleo em torno do qual rapidamente cresceu o partido de massa. Se em fevereiro o Partido Operário Social-Democrata da Rússia, Bolcheviques, tinha 24 mil membros, até abril já tinha crescido para 100 mil. Ao contrário de especulações, os bolcheviques tinham um objetivo claro e sabiam quais condições eram necessárias para alcançá-lo. Ao contrário dos conciliadores, dispostos a abandonar o objetivo final por ganhos políticos e econômicos momentâneos, os marxistas, ou não marxistas, ajustam suas táticas de acordo com as condições sempre em mudança da luta e a disposição das forças. No entanto, o objetivo, transferir o poder para a maioria dos trabalhadores e eliminar toda exploração do homem pelo homem, permanece sempre o mesmo. Isso explica as ações dos bolcheviques, que de fora podem parecer contraditórias, mas são consistentes dentro da estratégia poder para os sovietes. A transformação da Revolução Burguesa Democrática em socialista, em abril de 1917, devido à migração, o líder e principal teórico do partido, Lenin, retornou. Em seus famosos Teses de Abril, ele formulou a estratégia do partido, a transição da Revolução Burguesa Democrática para a socialista, a união do proletariado com a camada camponesa pobre contra a burguesia da cidade e do campo, neutralizando a classe média camponesa indecisa. Ao falar sobre a Revolução de Fevereiro, geralmente apontam para o domínio dos socialistas revolucionários e mencheviques. Neste período da história, os bolcheviques são retratados como resultado de várias contingências e coincidências, nos quais um grupo de revolucionários, supostamente desconhecidos, assumiu o controle do país. Como já vimos, os bolcheviques eram notáveis e ativos no movimento operário pré-revolucionário. Sua relativa pequenez no momento do colapso do czarismo é explicada pelo fato de que seus opositores, os socialistas revolucionários e os mencheviques, apoiaram o governo czarista ao ingressar na Primeira Guerra Mundial, permitindo que agissem livremente. Os bolcheviques participaram ativamente da atividade política de várias camadas da sociedade, buscando libertá-las da influência dos oportunistas. Após a crise de julho, quando os socialistas revolucionários e os mencheviques transformaram abertamente os sovietes em apêndices do governo, o lema foi temporariamente removido. No entanto, o levante de Kornilov trouxe nova energia ao movimento, e a necessidade de todo o poder aos sovietes ressurgiu. Os bolcheviques demonstraram flexibilidade tática, utilizando meios pacíficos e não pacíficos, legais e ilegais na luta. Na chegada do outono de 1917, os bolcheviques estavam preparados para a luta pelo poder. O partido contava com mais de 300 mil membros, desfrutava de grande popularidade entre os trabalhadores e soldados, e os sovietes os apoiavam. Com uma revolta cuidadosamente planejada em Petrogrado, apoiada pela Guarda Vermelha, marinheiros e soldados, o poder foi finalmente transferido para os sovietes. A revolução foi o resultado de anos de trabalho dos bolcheviques na teoria e na prática. Eles combinaram com sucesso fatores objetivos e subjetivos, e a experiência deles mostrou que apenas um partido vanguardista pode influenciar a vida social e unir as massas trabalhadoras. Para os comunistas modernos, é crucial aprender com a experiência de seus predecessores, se preparar para novos desafios e permanecer organizados na luta pelos ideais socialistas. Com vocês esteve o canal Segredos Soviéticos. Até a próxima.